O programa Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição. Ministério Público do Trabalho participa de seminário internacional sobre mobilidade humana realizado em Brasília. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 232 milhões de pessoas no mundo são migrantes. Lei proíbe revista íntima em funcionárias em locais de trabalho. As empresas que descumprirem a decisão poderão ser multadas em R$20 mil. De acordo com dados do IBGE, cerca de 145 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade estão em situação de trabalho no Ceará. Para discutir esse problema, Fortaleza recebeu a Conferência Estadual sobre Trabalho Infantil, realizada pelo MPT. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Mobilidade humana e direitos humanos foram temas de seminário internacional realizado em Brasília. O MPT fez parte do evento e participou da análise sobre migração. O Seminário Internacional sobre Mobilidade Humana teve duração de 3 dias e contou com palestras, debates e mesas redondas sobre o assunto. A vice-coordenadora nacional para a erradicação do trabalho escravo, Cristiane Vieira, representou o Ministério Público do Trabalho na abertura do evento. Desde que nós observamos que houve um aumento do fluxo migratório no Brasil nos últimos anos, houve a preocupação do MPT em atuar na proteção desses trabalhadores que se encontram numa situação de vulnerabilidade maior, pela invisibilidade, pela busca de melhores condições de trabalho no outro país, muitas das vezes não falam a língua, então acabam ficando numa situação que podem ser vítimas mais propícias a explorações de toda ordem nas relações de trabalho. Então, nós criamos um grupo de trabalho dentro da CONAET há cerca de 3 anos, voltado exclusivamente para a questão do aprofundamento e das discussões sobre migrações e trabalho. Um dos objetivos do seminário foi discutir fluxos migratórios por meio de estudos e análises feitos por especialistas brasileiros e estrangeiros. Um dos convidados foi o angolano Paulo Inglês, que deixou a terra natal e hoje vive na Alemanha. Ele afirma que o fluxo migratório não acontece apenas de países pobres para países ricos e que a crise econômica fez a população inverter esse fluxo. A questão é que o fenômeno da mobilidade não ocorre apenas de pessoas que saem de países pobres para os supostos países ricos. Por exemplo, no ano passado, até o ano passado, a imigração em Angola aumentou e o maior número de imigrantes eram portugueses. Sim? O número aumentou para cerca de 100 mil. Não é? Porque houve uma crise econômica muito grande em Portugal e os portugueses tentaram procurar outros lugares, outros meios, outros mercados e, portanto, o fenômeno não foi sair de um país pobre para rico, foi para sair de um país que está em crise, esperamos momentânea, à procura de novas oportunidades. Portanto, o foco não está tanto entre ricos e pobres, está entre novas oportunidades. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, em 2013 o número de imigrantes era superior a 230 milhões de pessoas. No ano de 2014, segundo a Agência da ONU para Refugiados, quase 60 milhões de pessoas fizeram migrações forçadas. A questão da mobilidade humana ela é incontornável para a sociedade. Então, é um fenômeno global, um fenômeno que exige uma solução complexa por ser também um problema complexo. Então, em cada país, nós devemos ter políticas migratórias mais adequadas para tratar esse fenômeno e também, no nosso caso, do Ministério Público, de maneira geral, federal, do trabalho, mesmo o Ministério Público Estadual, todas as implicações do acolhimento e das políticas públicas para os migrantes nos afetam e vão implicar de uma maneira ou de outra no nosso trabalho. Atualmente no Brasil, o maior fluxo de imigrantes acontece na região norte. O local é como ponto de entrada, por exemplo, de haitianos no país.
Com isso, o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação civil pública para a implementação de políticas públicas para esses imigrantes. Nesse primeiro momento, em razão do fluxo, especialmente de haitianos entrando no Brasil pelo Acre, nós propusemos uma ação civil pública voltada para a implementação de políticas públicas para a proteção desses imigrantes e que houve êxito, houve um acordo com a União. E, além disso, outras discussões como a obrigação do empregador de fornecer alojamento quando contrata trabalhadores migrantes. Então, são discussões latentes, atuais, contemporâneas e que nos dizem respeito diretamente. A organizadora do evento afirma que o seminário buscou sempre desenvolver os aspectos positivos do tema. Então, o evento se torna um laboratório. Se aprofundam reflexões, se aprofunda o conhecimento, se multiplica o conhecimento e se semeia para que novas pessoas, com novos pontos de vista, com novas metodologias, se aproximem da temática, com a capacidade de ver pessoas e não problemas, e com a sabedoria de tratar o tema na sua complexidade, e por isto buscando e ajudando a desenvolver os seus aspectos positivos. Já Cristiane completa afirmando que a troca de conhecimentos no seminário é importante para ajudar a melhorar a atuação do Ministério Público do Trabalho. Na verdade, novos parâmetros, novos horizontes, porque a universidade e a sociedade civil organizada sempre ampliam a nossa visão de mundo, a visão sobre esses problemas específicos, e esse diálogo é essencial entre teoria e prática, entre órgãos públicos, sociedade civil, universidade, doutrina. Então, tudo isso eu tenho certeza que vai incrementar e trazer novos prismas para a atuação do MPT. O espaço agora é dos chefes e patrões dispostos a colocar a boca no trombone para mandar recados aos empregados. Veja agora o que eles disseram. Queria agradecer os funcionários da Autopeças Coriolano por mais de 8 anos que estamos juntos e que vocês possam crescer e desempenhar cada vez mais. Obrigado. Os funcionários da Natural Brasil são todos excelentes, são todos adequados a atender ao público, são todos qualificados e todos são uma responsabilidade, né? Então eu só recebo elogio deles. Continuar na mesma força, continuar trabalhando com honestidade e simplicidade, todos nós vamos vencer essa crise. Você vai ver depois do intervalo. Empresas privadas e órgãos públicos estão proibidos de fazerem revista íntima em funcionárias e clientes mulheres. Não saia daí, voltamos em 1 minuto. Empresas privadas e órgãos públicos estão proibidos de fazerem revista íntima em funcionárias e clientes mulheres. A lei prevê multa de R$20 mil ao empregador que descumprir a decisão. Regina não tem boas recordações do tempo que trabalhou como recepcionista de hotel. Quando começava o expediente, tinha que passar por uma revista para mostrar se havia algo escondido por baixo da roupa. No fim do dia, a história se repetia e ela era obrigada a abrir a própria bolsa e exibir tudo o que havia dentro dela. Eu já ia trabalhar com a minha roupa de trabalho e aí quando eu chegava lá eu tinha que tirar o blazer e quando eu saía eu tinha que revistar minha bolsa. Eles metiam a mão na minha bolsa, abrir e mostrar tudo que estava dentro. Isso é muito constrangedor. Regina conta que antes da contratação não foi avisada de que teria que passar por uma revista íntima para entrar e sair do trabalho. Isso não foi falado pra gente, que a gente ia ter que passar por esse constrangimento. Eu tomei um susto, na verdade, né? Não, porque aí as outras meninas, a gente esqueceu de te avisar que quando eu estava fazendo o treinamento, né, no sistema lá, para usar o sistema do hotel, no primeiro dia aí eu já fui
revistada e as meninas que trabalhavam comigo me disseram que essa era a parte ruim do trabalho. Eu tinha a minha privacidade e a minha intimidade violada. Não só eu, como os outros funcionários das outras escalas também. Acontecia isso com todo mundo. Amparadas pela Lei 13.271 de 2016, as trabalhadoras não precisam passar por esse constrangimento. Segundo o texto, é proibida a revista íntima de mulheres em empresas privadas e em órgãos e entidades da administração pública. A proibição vale para funcionárias e clientes do sexo feminino. O empregador que desrespeitar essa norma está sujeito a multa de R$20 mil. A revista íntima, ela é algo que viola a privacidade, a intimidade do trabalhador, da pessoa como um todo, né? E consequentemente, a dignidade da pessoa humana. Para o Ministério Público do Trabalho, qualquer revista, seja com exposição do corpo, seja nos seus pertences, nas suas bolsas, nas suas carteiras, né, nos armários dos trabalhadores, é configurado uma revista proibida e ilícita. O Zélio atualmente é empresário, mas no passado trabalhou em um restaurante e em uma empresa de construção civil. Nas duas experiências anteriores, teve que se submeter a revistas e diz que se sentiu muito constrangido. Está saindo para ir embora e é inesperado. Está saindo para ir embora, passa na recepção, o pessoal lhe aborda e você tem que abrir a sua bolsa, mostrar seu casaco, coisa. Fica meio constrangedor, né? Eu acho isso um absurdo. Tinha às vezes até que você era dia de final de semana, que era corrido, tinha que pegar até fila para poder passar na recepção para poder mostrar o que estava levando e o que não estava. Sofia Vilela esclarece que, apesar de a lei especificar a proibição da revista íntima para as mulheres, a mesma pode ser aplicada aos homens. Que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, diz que há uma igualdade de gênero. Né? Então, a gente não pode fazer leis que excluam. Inclusive, há decisões também de tribunais dizendo que a revista íntima ela é proibida também em homens. Né? A própria CLT, ela já há um dispositivo proibindo a revista íntima também em mulheres. E isso já gerou diversas discussões se também incluiria e abarcaria os homens. Já foi decidido. Então, embora ela tenha ficado dúbia essa lei e não tenha incluído os homens, a nossa interpretação, e a que deve ser utilizada, é que é proibida a revista íntima, seja em homens e mulheres. A Iana é a patroa da Regina atualmente. A loja dela é monitorada por câmeras de segurança. A revista íntima, na opinião da empresária, além de violar a lei e a privacidade dos empregados, é desnecessária. Em relação aos funcionários, também a gente não faz nenhum tipo de revista porque não tem nenhuma necessidade e é contra a lei também. Como a loja é monitorada, todo o estoque é controlado, não tem nenhuma necessidade para isso. Para essa invasão de privacidade, ter que abrir bolsa, mostrar bolso, mochila, de faculdade, não tem nenhuma necessidade para isso. A procuradora do trabalho afirma que a revista íntima pode expor a intimidade do trabalhador. Já tivemos muito no passado, inclusive, de exposição do corpo do trabalhador. Ainda temos, infelizmente, né? Isso é muito prejudicial ao trabalhador porque o coloca como um potencial delinquente dentro da própria empresa. Imagine diariamente você expor a sua intimidade. Imagine, num caso especificamente de uma mulher, né, ter que abrir a sua bolsa tem toda uma história, tem toda a sua intimidade, né? Às vezes tem um remédio que você diariamente toma e que vai revelar quem você é ou alguma doença, enfim. Para Iana, obrigar um funcionário a passar por essa situação pode também comprometer o rendimento no trabalho. Não dá para violar o direito da outra pessoa. Eu cheguei com minhas meninas, deixa eu abrir sua bolsa, eu vou olhar o que está no seu bolso. A pessoa não trabalha tranquila, você tem que trabalhar com liberdade também. Cada pessoa tem sua individualidade, tem seu modo de falar, o seu modo de agir. Quando chega na empresa, a gente já vai abrir a bolsa, o constrangimento é do tamanho que você não consegue, a pessoa não vai conseguir trabalhar direito. E ninguém consegue trabalhar com desconfiança. Zélio diz que jamais repetirá as experiências constrangedoras que viveu no passado. A empresa, se ela contratou, fez a entrevista, passou por o RH, passou por tudo, eu acho que tem que confiar no funcionário. E eu acho isso que, então é melhor você demitir o funcionário que você está desconfiando, do que você passar por todos os funcionários e passar por esse constrangimento. Né? Foi chato para mim, então hoje eu do outro lado da história, hoje eu vejo que isso não é necessário.
Depois da experiência negativa, Regina aconselha a quem passar por isso que denuncie. Não deixar, não aceitar, porque isso é muito constrangedor. Casos de revista íntima no ambiente de trabalho podem ser denunciados para o Ministério Público do Trabalho pelo site www.mpt.mp.br. Logo após o intervalo, trabalho infantil é tema de conferência realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará. Em 1 minuto. Conferência estadual sobre trabalho infantil, realizada pelo MPT no Ceará, debateu formas de impedir a exploração de crianças e adolescentes no estado. Atualmente, cerca de 145 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade estão em situação de trabalho no Ceará. Com 13 anos de idade, eu poderia sim estar em casa, brincando com meu irmão, assistindo televisão, estudando, que é muito importante. Mas essa não foi a realidade. Era em festas infantis, nos bairros nobres de Fortaleza, que Gabriel passava os fins de semana. O que era diversão para outras crianças, para ele era trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade como monitor de brinquedos. Ninguém nunca estranhou, essas pessoas não eram conscientes sobre uma criança estar trabalhando, cuidando dos próprios filhos dela. Como Gabriel, existem atualmente mais de 3.300.000 brasileiros, entre 5 e 17 anos, trabalhando. Esse é o resultado da cultura da aceitação do trabalho infantil no país. É muito comum ainda encontrarmos várias pessoas perguntando: o que é demais uma criança vender picolé, o que tem demais vender numa barraquinha alimentos. A gente ainda observa que há uma naturalização, uma falta de entendimento do quão é prejudicial determinadas atividades. A realidade do trabalho infantil faz parte da rotina de João Carlos, conselheiro tutelar na região metropolitana de Fortaleza. A gente recebeu uma denúncia da vizinhança, aonde nós chegamos até essa residência e lá encontramos essa adolescente, que segundo ela veio de um outro município e que estava nessa residência há 3 anos sendo explorada. Era um caso de trabalho infantil doméstico? Exato, lá ela fazia tudo, lá da cozinha, varrer a casa, tudo. Ela não estava estudando, não tinha nenhum lazer nem nada, estava totalmente privado dos seus direitos. Para a coordenadora da ONG Frente de Assistência à Criança Carente, é preciso que a população mude o jeito de pensar sobre trabalho infantil. O principal desafio do Brasil e do mundo é mudar uma prática elitista que nós temos de que pobre, o lugar de pobre é trabalhando desde cedo para fazer o sustento da família, e mudar a cultura escravista que nós continuamos a ter, né? De que quem é pobre, quem vem das regiões mais empobrecidas do país, quem está nas camadas sociais mais de maior carência, precisa continuar mantendo esse ciclo vicioso para sustentar essa base social, né? Impedir os casos de exploração de crianças e adolescentes foi o objetivo da Conferência Estadual sobre Trabalho Infantil, realizada pelo Ministério Público do Trabalho no Ceará. O evento reuniu representantes de mais de 100 cidades do estado, entre educadores, profissionais da saúde, assistência social, conselhos tutelares, pais e estudantes da rede pública. Foi o momento de debater e sistematizar propostas apresentadas na série de 8 conferências regionais que ocorreram pelo interior do Ceará e região metropolitana. Buscamos, a partir da construção do plano estratégico, o fortalecimento das políticas de atendimento à criança e adolescente. Os eixos estratégicos da identificação e busca ativa de crianças e adolescentes em situação de trabalho, o de mobilização e conscientização das famílias e a sociedade em geral, o de melhoria das políticas públicas na parte de proteção social e o de responsabilização dos infratores. Existem hoje no Ceará quase 145 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade em situação de trabalho, segundo o IBGE. Desse total, mais de 80% tem entre 14 e 17 anos.
Por essa razão, o protagonismo juvenil será parte estratégica na luta pela proteção à infância no Estado. Hoje você vê que os adolescentes eles são peças fundamentais para as prefeituras municipais na organização dos fóruns comunitários, porque são eles que trazem uma linguagem mais facilitada, que foi o que a gente procurou no último processo de conferência. Foi facilitar essa linguagem para trazer eles para a política, uma política que tem termos dificultosos, então o adolescente trazendo, ele modifica a linguagem e passa até mesmo para uma criança para discutir realmente sobre a política pública da infância e da adolescência. E agora uma notícia boa para quem vai ser pai em breve. Servidores públicos do regime estatutário e funcionários das empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã vão ter direito a 20 dias de licença paternidade. Ramon e Fernanda aguardam ansiosos a chegada do Bernardo, primeiro filho do casal. Mas esse não é o único motivo de comemoração. Ramon é servidor público e vai poder tirar 20 dias de licença paternidade para ajudar nos cuidados com a esposa e a criança. Eu acho importante porque hoje em dia a gente não pode mais deixar a cargo da mulher para fazer tudo, né? Então eu acho que você ter 20 dias é um tempo que você pode cuidar da mulher que teve um parto, né? Você pode ajudá-la na criação, no início da criação do bebê, né? Que como a gente é pai de primeira viagem, a gente não sabe o que tem que fazer, né? Tudo que está por vir, né? Então é uma ajuda, é um tempo a mais para a gente se organizar aqui e é muito benéfico pra gente. Ah, muito! Nossa, fiquei muito feliz, assim, a gente comemorou mesmo, né? A gente tinha lido a notícia antes, mas assim, a gente gostou muito dos 20 dias a mais, né? Aí ele pega um pouquinho de férias, emenda, acaba ficando um período maior comigo, né? Os servidores públicos do regime estatutário passaram a ter direito a 20 dias de licença paternidade por meio do Decreto 8.737 de 2016, publicado no Diário Oficial da União. Eu acho que era pouco. Talvez, às vezes é o tempo que você fica no hospital e você já sai, já tem que voltar. Você não tem nem aquela ambientação em casa, de como vai ser a rotina da casa, entendeu? Então, 5 dias, para mim, era insuficiente. Para Fernanda, o aumento da licença mostra a importância do pai no cuidado com o filho. Que eu já estava assustada com esses 5 dias, né? Como ele mesmo disse, nós somos pais de primeira viagem e é assustador você pensar que você vai passar aquele primeiro mês sozinha, assim, né? Sem o apoio do pai. Então, quando eu fiquei sabendo, a gente ficou muito feliz. Eu ainda acho pouco porque eu acho que às vezes a gente subestima muito essa figura do pai, né? E ele é tão importante quanto a mãe. Então, assim, mas não deixa de ser uma grande conquista, um grande avanço. Vai ser bem importante, até mesmo para ele, estabelecer esse primeiro vínculo com o filho, né? De afeto, de carinho. A gente dentro ainda da nossa sociedade patriarcal, a gente tem uma diferença, desigualdade de gênero, a gente ainda pensa na mulher como a que sustenta a família, que é responsável unicamente por cuidar de seus filhos, e isso se reflete na nossa legislação. É muito ainda há de se fazer. Isso é uma reafirmação de direito, é o início de uma discussão para que a igualdade ela seja estabelecida, para que a gente consiga essa ampliação também da licença de paternidade. Para conseguir a licença, o servidor público precisa requerer o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento do bebê. As mudanças também valem para quem obtiver guarda judicial ou adotar uma criança com até 12 anos incompletos. Durante esse período, o pai não poderá exercer qualquer atividade remunerada. Em março de 2016, também entrou em vigor a lei que aumenta de 5 para 20 dias a licença paternidade para os funcionários de empresas que aderirem ao programa Empresa Cidadã. Na verdade, isso é uma reafirmação, né, de que o cuidado com os filhos ele tem que ser feito não só pela mãe, mas também pelos pais, e por isso essa ampliação. E o que a gente pretende, né, e o que as pessoas lutam quando a gente fala principalmente em igualdade de gênero, é que se estenda ainda mais esse tempo e que não só se vincule ao programa Empresa Cidadã. Muitas vezes as empresas não vão aderir, embora o fato de aderir ao programa Empresa Cidadã faz com que a empresa possa deduzir do imposto de renda, mas é importante que isso se consolide, se discuta dentro da sociedade e se amplie para todos os tipos de relações de trabalho, todas as situações dentro das empresas. O André trabalha em uma empresa cidadã
e vai poder acompanhar de perto os 20 primeiros dias da filha, que nasce neste semestre. Já melhorou, né? Já melhorou, já é uma grande conquista, mas eu acredito que se pudesse melhorar mais ainda seria interessante, porque os primeiros dias de vida de um bebê são muito importantes e geram trabalho, a gente sabe disso. E a mãe muitas vezes ainda está debilitada por conta do parto, então o apoio do pai é muito importante nesse sentido. Sofia Vilela espera que os direitos dos pais só aumentem daqui para frente. Se a gente pensa que o objetivo é a proteção das crianças, isso deve vingar não só em relação às empresas que vão aderir ao programa de empresa cidadã, mas a gente espera que a legislação seja alterada, a própria CLT seja também alterada, para que amplie prazo, para que os pais, os homens também sejam responsáveis por seus filhos num período muito maior e assim auxilie na construção da sua família. Agora, com os direitos assegurados, Ramon espera aproveitar ao máximo a chegada do filho. Eu espero curtir bastante, né? Eu acho que é um momento assim especial, né? Então, ter 20 dias com ele ali, para mim vai ser perfeito. E você aí tem alguma sugestão de reportagem? Então é bem simples, basta enviar um e-mail. trabalholegal.pautas@gmail.com é o nosso contato. Agora, para mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho, basta acessar www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.